E sejam muito bem-vindos ao podcast Trabalhamos com o que Temos. Aqui a gente valoriza trabalhar com o que a gente tem, ainda que o que a gente tenha é nada. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Juliana Marian e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que quase não faz parte do nosso cotidiano, que é o estresse, né? Quando a gente fala do estresse, a gente sempre precisa lembrar que isso não decorre só do trabalho, mas muitas vezes decorre das convivências, das nossas relações, né? E assim, o estresse é uma resposta natural do nosso corpo para algumas determinadas situações, né? Então, quando a gente se coloca diante de desafios ou demandas que a gente tem um certo medo, ou que a gente acha que a gente não vai dar conta, o estresse ele entra em ação para liberar o nosso melhor. O problema é que quando isso se torna crônico, vira doença mesmo, né? E esse é o grande problema. Eu não sei como é que você está se sentindo agora, mas essa relação de você estar sempre correndo contra o relógio, ou estar sempre cansado, ou estar sempre deprimido por ter tantas coisas para fazer, é um nível elevado de estresse. Obviamente que eu não posso bater o martelo e falar que é só isso que está acontecendo na sua vida, mas tenho certeza que o estresse ele tem um dedinho aí bem interessante, tá? Então vamos lá. Bom, eu primeiro vou explicar o que é, vou dar alguns exemplos de como o nosso corpo funciona. Depois a gente vem para aquela base interessante, né? Como que eu fiz ou como que eu vivo isso na minha vida. Depois disso a gente pensa um pouco em como resolver este problema. Então olha só, o estresse ele é uma resposta, tá? Que a gente gera naturalmente para que a gente possa lutar ou fugir. Muitas vezes a gente paralisa também. Então às vezes as pessoas que estão passando por um estresse muito grande, elas acabam paralisando e não sabem o porquê. Como que isso funciona na nossa cabeça? Que é um ponto importantíssimo aqui para nós, né? Dentro da nossa cabeça, a gente tem algumas partes importantes do nosso cérebro. E aí eu posso falar, por exemplo, do hipotálamo, tá? Do hipotálamo, da hipófise e das glândulas suprarrenais que não estão no nosso cérebro, estão em cima do nosso rim, mas elas são importantíssimas, porque são elas que produzem o cortisol. Então olha que interessante. O hipotálamo, ele sempre vai achar que a gente está em perigo. Então, ele acha que a gente precisa lutar ou fugir o tempo inteiro quando a gente está numa situação de estresse. Aí ele manda uma mensagem para a hipófise, que é uma glândula que fica bem no meio do nosso cérebro. E a hipófise, ela vai avisar as glândulas suprarrenais que a gente está em perigo, a gente precisa lutar ou fugir. E as glândulas suprarrenais vão liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que a gente tenha reações físicas. Então você vai ter ali o coração acelerado, uma respiração rápida, uma tensão. Então sabe quando você tá com aquela tensão nos ombros que não sabe de onde vem? É o estresse acumulado, é uma resposta natural do seu corpo a um estímulo do estresse. E muitas coisas, outras coisas também que podem acontecer é a desaceleração do sistema digestivo, né? O que faz com que a gente queira ou comer mais doces para manter a ativação do nosso corpo, né? Sempre atento ali, ou faz com que a gente deixe de comer. Então é bem interessante. O cortisol, que é o que é liberado pela nossa glândula suprarrenal, ele vai manter o nosso corpo em estado de alerta sempre. Então ele vai garantir que você permaneça atento ao evento estressor, fazendo com que você não relaxe nunca. E a adrenalina, que também é liberada não só pela glândula suprarrenal, ela causa o aumento de energia. Aí ela acelera o batimento cardíaco, ela dilata a pupila, enfim. Então entenda, quando a gente está passando por um processo estressor, o nosso corpo ele vai reagir para nos proteger. Eu não posso dizer para você que é uma reação ruim, né? Pelo contrário, eu acho que o nosso corpo ele tem essas reações justamente para que a gente se sinta mais seguro diante da sociedade ou do mundo que a gente vive. O problema é que hoje a gente está tão hiperestimulado para ficar estressado, desculpa, que o nosso corpo não sabe mais o que é real e o que não é. E isso é um grande problema, né? O estresse ele faz parte do nosso cotidiano a ponto da gente não conseguir mais desvincular. E a gente acha estranho a pessoa que não está estressada. Então, se a pessoa não está vivendo junto com a gente nesse ritmo frenético, ela está errada, né? E aí, curiosamente, quando o estresse ele é prolongado,
né, a gente tem alguns problemas e alguns impactos negativos no nosso cérebro, tá? Então vamos pensar assim, do mesmo jeito que se a gente precisa beber água para se manter hidratado, mas água demais o nosso rim não consegue dar conta, ou a gente precisa comer saudável para ficar bem, mas comer saudável demais o nosso corpo, a nossa cabeça acaba não dando conta, o estresse demais, ele impacta negativamente no nosso órgão que é o cérebro, tá? Então, o nosso hipocampo, que é uma parte essencial do nosso cérebro, porque ele é responsável pela memória, ele encolhe quando a gente está muito estressado. Então você fica muito estressado, ele vai diminuindo. E isso prejudica a capacidade de lembrar e de aprender. Olha que interessante, se o nosso hipocampo ele tem um tamanho reduzido, eu não vou conseguir fazer com que eu aprenda alguma coisa ou que eu lembre de alguma coisa, né? A mesma coisa acontece em relação à amígdala, tá? Lembrando que essa amígdala que eu tô falando não é a da garganta, tá bom? A amígdala, ela fica no nosso cérebro, a gente tem 3, 2 na garganta e uma no cérebro. E a amígdala é aquela partezinha do nosso cérebro responsável por controlar as emoções. E quando ela fica hiperativa, você fica mais ansioso. Então o estresse, ele hiperativa a amígdala, fazendo com que a pessoa fique mais raivosa, mais ansiosa. E o córtex pré-frontal, que é a parte mais linda do nosso cérebro, faz com que a gente, já que nossas emoções estão desreguladas, né, a gente perde um pouco o nosso controle emocional, fazendo com que a gente fique sem eficiência, sem foco, que a nossa autorregulação vá por água abaixo. Então olha que legal. Legal não, porque é meio agressivo, né? Mas olha que interessante, a palavra é interessante. Quando o meu corpo está cheio de cortisol, porque eu estou estressado, o meu cérebro ele é afetado, porque o cortisol ele é produzido lá em cima do nosso rim, mas ele é um hormônio que ele circula por todo o nosso corpo. Então, quando isso acontece, eu tenho meu cérebro afetado, fazendo com que o hipocampo diminua, a amígdala fique hiperativa e o córtex pré-frontal seja prejudicado, e aí a gente perde a eficiência. Tudo isso faz com que a gente não tenha uma funcionalidade 100%. É aí que a gente entra em estados disfuncionais. O nosso corpo também, ele acaba tendo um enfraquecimento do sistema imunológico, o metabolismo é alterado, então pessoas estressadas, elas acabam tendo um ganho de peso maior, o que pode ser prejudicial. Logo, doenças cardiovasculares, problemas crônicos podem aparecer. Cara, o estresse é uma merda. Essa é a realidade, desculpa a palavra. Mas veja, eu acho que a gente precisa pensar no estresse em si como algo assim. É positivo, mas não em grandes quantidades. E eu acho que isso funciona pra tudo, sabe? Agora vamos pensar aqui comigo um pouquinho sobre as minhas histórias de vida, né? Então, o que acontece? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga e eu também tenho uma segunda formação. Eu sou formada em letras, com ênfase em língua inglesa e especialização em língua espanhola. E teve uma época da minha vida, por uma série de questões, que essa época foi em 2014/2015, eu estava fazendo 2 faculdades em paralelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estava ali fazendo letras de manhã e psicologia à noite, né? 2 graduações. Para quem já fez graduação, a gente sabe que a graduação é um inferno na terra, né? Porque a graduação ela é muito difícil, ela suga a alma da gente e gospe depois mastigada, pra gente só ir pra casa levando o que restou. E o que acontece? Nessa época, eu lembro que eu tive grandíssimos problemas ali para poder memorizar as coisas, eu não dormia direito, né? Eu não conseguia ter foco para fazer o que eu precisava e eu vivia tão reativa e tão ansiosa que eu acabava descontando nas pessoas. Então, era uma época da minha vida em que eu fiquei assim por um ano, o final de 2015 e o final de 2014 e o começo de 2015. Nessa época, eu evitava ver as pessoas, então eu só encontrava com as pessoas ou em dezembro ou em julho, porque eu tinha certeza que eu ia acabar tretando com alguém sem nenhum motivo aparente, né? E o que acontece?
a minha faculdade de letras, ela não era uma faculdade super, hiper, mega exigente. E eu queria muito terminar, porque eu tinha muito sonho de ser professora. E a mesma coisa acontecia com a faculdade de psicologia. Eu queria dar continuidade, né? Porque a psicologia sempre foi um sonho de vida, né? Então letras foi minha primeira opção, quando eu saí do ensino médio. E psicologia era a minha segunda graduação do coração, que no final foi onde eu acabei seguindo. Hoje eu dou aula também, então as minhas duas graduações, elas se cruzaram. Qual que é o problema? É que eu fazia letras de manhã, das 7 até as 11. Aí eu saía de lá 11 horas, almoçava, entrava no meu outro trabalho 1 da tarde, entrava no estágio 1 da tarde, saía do estágio às 18, ia pra faculdade, entrava na faculdade de psicologia às 19 e saía de lá às 22h30. Ora, vejamos, o que seria de mim, né? Nada, absolutamente nada. Chegou um momento da minha vida em que eu não tinha mais condições de manter essa rotina, mas eu precisava manter essa rotina, porque se eu não mantivesse eu ia ter problemas, né? Existem momentos na vida da gente que a gente precisa manejar o estresse. E aí eu não tô falando pra você assim, nossa, Juliana, então você acha que a gente precisa aguentar o estresse a todo custo? É claro que não, meu querido. Você me desculpa, mas se você tá aí estressado pra caramba e tem como se livrar, joga tudo pro alto e sai correndo, entendeu? Só que existem momentos que a gente tem que manejar esse estresse da melhor forma. E é aí que entra a questão das técnicas de organização, né? Então eu lembro que nos primeiros 2 meses eu até levei bem essa questão da faculdade, 2 faculdades ao mesmo tempo, mais estágio. Aí quando começou a chegar as provas, aí eu me lasquei. Aí eu precisei de ajuda das técnicas de organização para eu não dar uma surtada real e para eu conseguir entregar as coisas na época, né? E foi aí que eu comecei a conhecer o método GTD, foi aí que eu comecei a conhecer o Bullet Journal, que são métodos importantes e eu levo pra minha vida até hoje. Me ajudam a não me estressar. O que é muito raro, tá? Ajudam a não me estressar, mas eu me estresso mesmo assim. Porque hoje eu não faço 2 faculdades, mas eu atendo clinicamente, eu sou responsável técnica de uma clínica, eu tenho outras questões que me estressam, né? Fora o dia a dia, o diabo do dia a dia me estressa. Então, eu tenho ali o gato que sobe nas coisas, eu tenho o marido que esquece alguma coisa de fazer, sabe? Eu tenho esses pequenos estresses da minha vida que fazem com que eu me sinta cada vez mais cansada, que faz com que eu me sinta cada vez mais esquecida, né? Então, tudo isso faz sentido. E aí, assim, o que eu uso? Eu não tô falando pra vocês que funciona, eu faço todo dia, tá? O que eu uso? Primeiro, vocês lembram que no primeiro episódio eu falei assim, eu estou batendo uma meta, eu vou bater uma meta em 2025 na minha vida, que é dormir antes da meia-noite, né? A primeira coisa que eu fiz para eu diminuir o estresse na minha vida foi tentar dormir antes da meia-noite, porque o sono de qualidade, ele ajuda muito nessa questão do estresse. Junto com isso, a gente tem a questão do exercício físico. Eu não vou falar pra você que eu faço exercício físico regular porque eu tô mentindo, mas toda terça-feira eu nado. Então já é uma forma de eu dormir até melhor, sabe? Então eu sei que tipo de terça pra quarta eu vou ter um sono decente. Então na quarta-feira eu com certeza vou atender melhor meus pacientes. Quarta-feira eu com certeza vou resolver qualquer problema que me entregar, porque eu vou ter feito uma atividade física que vai trazer de volta o equilíbrio a essas questões, né, mais difíceis que o estresse faz com que eu enxergue de uma maneira tão ruim. E, obviamente, as técnicas de organização, né? E aí fica a seu critério. Se você quiser, eu volto aqui para falar um pouco sobre as técnicas de organização, mas eu acho que a principal que eu tenho é uma mescla de Bullet Journal com o método GTD, e essas duas eu coloco elas em prática na minha vida e eu acabo não me estressando com as coisas que eu ainda tenho que fazer. Porque eu sei o quanto é difícil a gente esquecer de coisas que a gente tem que fazer, eu sei o quanto é difícil a gente se manter concentrado nas coisas que são essenciais, né? E aí essa mescla dessas duas coisas acaba me ajudando bastante. Então assim, eu já instalei na minha vida o método GTD. Se você quiser saber o que é o método GTD, comenta aí pra mim que eu faço um podcast sobre isso. Mas assim, o Get Things On, ele é ótimo pra quem, primeiro, não tem TDAH, porque a pessoa que tem TDAH, são muitas etapas do GTD, então a pessoa que tem TDAH, ela vai acabar se perdendo nas etapas.
Mas o GTD ele é ótimo para quem precisa colocar a vida inteira em ordem, inteira, de documentos a livros ao que eu preciso fazer. E o Bullet Journal ele é muito prático para o nosso dia a dia. Então, quando eu caso esses dois métodos de organização, eu consigo ter uma vida um pouco mais tranquila e menos estressante. Ju, você consegue não ter estresse na sua vida? É claro que não, né, cara? Não tem como não ter estresse na minha vida. Até porque, assim, eu acredito que vai ficar cada vez pior. A gente é cada vez mais hiperestimulado, a gente cada vez mais tem situações que não são tão claras pra gente, a gente precisa pesquisar, precisa ver, e tá cada vez pior, tá cada vez mais difícil. Então eu acho que é interessante a gente poder pensar que o estresse ele não vai embora. É por isso que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. E se o que a gente tem é estresse, a gente precisa manejar isso, né? E aí a gente volta pro título do nosso podcast, volta pra minha frase de efeito eterno, que é o famoso TCQT, trabalhamos com o que temos. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem para que a gente possa lidar com os eventos estressores que surgem na nossa vida. Em resumo, gente, eu acho que assim, estresse é uma situação natural da nossa vida, a gente precisa passar por isso porque é um método de proteção. Ele tem muito a ver, ele acontece fisiologicamente, então muitas vezes eu não vou conseguir controlar. Mas mesmo que eu não consiga, eu preciso dizer que as coisas que eu faço para que esse estresse seja menor são extremamente importantes. Um sono de qualidade, técnicas de organização, ou exercício físico, mesmo que seja bem daqueles bem ruinzinhos mesmo, que é o que eu faço, eu acho que são totalmente importantes pra gente. E aí a gente consegue diminuir os níveis de cortisol e além de diminuir os níveis de cortisol, deixar o nosso corpo mais ajustado, né, para as situações que a gente precisa. Quer saber mais sobre métodos de organização? Comenta aqui pra mim. E por favor, comenta também o que você tá achando do nosso podcast até aqui. Os nossos episódios, eles saem toda terça-feira, às 13 horas. E eu conto com você para que você possa distribuir a palavra do trabalho com o que você tem, caramba! Que a gente prega aqui, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, espero que tenha sido útil. Se foi útil, comenta aqui pra mim, ó. Um beijo e até a próxima. Não se esqueça, trabalhamos com o que temos, ainda que o que temos é nada. Tchau!